Você que trouxe a sua Bíblia, Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 5. Gênesis 37, verso 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, porque ele contou o sonho, por isso o odiaram ainda mais. Verso 6, vamos até o verso 11. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Podemos assentar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz o escritor, tira o sonho de uma pessoa e você tira a sua vida. Todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, todos nós temos um objetivo na vida, todos nós temos um ideal de vida, todos nós. Então diz o escritor: tira o sonho de uma pessoa e tira-lhe a sua vida. Então aqui José, ele teve um sonho, e vamos aprender algumas coisas nesse texto que nós lemos aqui. O tema da mensagem é: continue firme. Se você tem um sonho, continue firme. Então esse é o tema da mensagem. Continue firme. Talvez não, todos nós temos sonhos. Mas entenda uma coisa: todos nós temos sonhos, mas certifique-se se os seus sonhos não vão contra a vontade de Deus. Amém, irmãos? Todos nós temos sonhos. Todos temos sonhos. Mas certifique-se se os seus sonhos não vão contra a vontade de Deus. Não é contrário à vontade de Deus para a sua vida. Porque entenda uma coisa: a vontade de Deus, ela precisa prevalecer. A vontade de Deus precisa prevalecer. Jesus nos ensinou isso. Ele fez uma oração e disse: se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas se cumpra a sua vontade. Então a vontade de Deus,
ela precisa se cumprir. Então veja se os seus sonhos não vão contra a vontade de Deus para a sua vida. Feito isto, assim que eu certifico de que se o meu sonho não vai contra a vontade de Deus, feito isto, continue firme naquele propósito que você tem. Continue firme naquele sonho que você tem. Continuar significa seguir. Assim que você analisa o seu sonho, que não vai contra a vontade de Deus, siga firme. Continuar significa seguir. Continuar significa prosseguir adiante. Prosseguir adiante. Continuar significa prolongar, persistir. Exemplo, eu vou continuar tentando até conseguir. Porque se Deus te deu um sonho, se esse sonho que você tem está em comunhão com a vontade de Deus, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, esse sonho vai se cumprir. Mas você precisa continuar firme no propósito que você deseja, que você almeja, que você quer para a sua vida. Não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. Aleluias! Ah, o sonho que eu tenho tá muito difícil de acontecer, tá muito difícil de florescer, de nascer, de crescer. Quer dizer uma coisa? Não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. Aleluias! Se esse sonho é de Deus, ele vai acontecer, ele vai florescer, ele vai acontecer. E vamos ver isso aqui na vida de José. Vamos aprender isso aqui nessa noite. Com a vida de José, o que aconteceu na vida de José. Vamos ver os caminhos pelos quais José passou. Caminhos pelos quais José passou. Porque entre sonhar aquilo que Deus colocou no meu coração, que está de acordo com a palavra dele, entre sonhar e a realização de sonhos, há um caminho para ser percorrido. É por isso que o tema da mensagem é: continue firme. Continue firme. Vamos ver caminhos pelos quais José passou. Gênesis 37, verso 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui, estou pronto para ir. E ele lhe disse, seu pai: ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. Então, caminhos pelos quais José passou. O seu pai o enviou. O seu pai o enviou para que ele fosse ver como estavam os seus irmãos. E no mesmo capítulo 37 de Gênesis, verso 23 e 24 agora. Então, verso 13 e 14, o seu pai o envia para ver como estavam os seus irmãos.
Então ele estava onde? Na casa do pai. Amém? Ele estava na casa de seu pai. E o seu pai o envia para ver como estavam seus irmãos. Aí no verso 23 e 24, 23 diz assim: e aconteceu o quê? Chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, porque eles tinham inveja de José, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no aonde? Na cova. Até aqui. Lançaram-no na cova. Caminhos pelos quais José passou antes de o seu sonho se realizar. Primeiro caminho que ele passou, da casa do pai para a cova. Está achando que vai ser fácil a realização dos seus sonhos? Será que eu penso que vai ser fácil a realização dos meus sonhos? Então José, ele passa da casa do pai para a cova. Olha o contraste do conforto do lar, do carinho do seu pai, do carinho do lar, para uma cova. Segundo caminho pelo qual José passou, Gênesis 37, verso 24 novamente ao 28. Já lemos o 24. E lançaram numa cova. A cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam. E aqui a gente já observa, aleluias, a providência de Deus, a providência divina. Sabe por quê, irmãos? Eles comiam, a parte A novamente, por gentileza. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam. Aí o que eles olharam? Uma caravana de ismaelitas. Essa caravana podia passar em qualquer dia diferente, em qualquer hora diferente, mas passou exatamente naquele momento. Aleluias! Irmão, isso daqui é a providência de Deus. Em todo momento Deus está no controle da história. Em todo instante Deus está no controle da história. Aquela caravana podia passar qualquer outro dia, qualquer outra hora, mas passou naquele exato momento. Aleluia! Aleluias! Isso significa que Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da sua história, Deus está no controle. Então, levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia, ou uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão, escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas. Mas aqui é mão de Deus. Aqui já era mão de Deus. Aleluias! O mesmo Deus, a mão do mesmo Deus está sobre a sua vida. A mão do mesmo Deus está sobre a sua história. Aleluias! Isso aqui é a mão de Deus, irmãos. Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Caminhos pelos quais José passou, da casa do pai à cova, agora da cova ao mercado de escravos, foi vendido.
Então observe que entre sonhar, entre ter um sonho de Deus no seu coração e na sua vida e a realização, há um processo. É por isso que precisamos permanecer firmes. Firmes no propósito de Deus na nossa vida. Firmes naquele sonho que Deus colocou no seu coração. Permaneça firme. Em terceiro lugar, terceiro caminho pelo qual José passou. Gênesis 37, verso 36. E os midianitas, ele foi passando de mão em mão, de mão em mão. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então, o terceiro caminho pelo qual José passou, do mercado de escravos ao serviço na casa de Potifar. E tudo isso daqui era o grande tecelão que estava tecendo a vida de José, o grande tecelão que estava projetando tudo, aquele que está no controle. Aleluias, é aquele que está no controle, é aquele também que está escrevendo a história da sua vida. Eu estou indo de um lado, eu estou indo para o outro, me mandam para lá, me mandam para cá. Entenda uma coisa, se você tem aliança com Deus, se este sonho que você tem está em comunhão com Deus, e foi Deus que colocou no seu coração, Deus está controlando tudo. Deus está controlando tudo. Aleluias. Aí ele vai do mercado de escravos ao serviço na casa de Faraó. Gênesis 39, o quarto caminho pelo qual ele passou. 39, versículo 1. Diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Então preste atenção, 39 verso 1, agora capítulo 39 também, verso 15. Verso 15. E aconteceu o quê? Vamos ler o 15 ao 21. E aconteceu o quê? Ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo. Aqui, a mulher do comandante, a mulher do chefão, ela tentou ter um relacionamento com José. Ela tentou macular a vida daquele jovem de Deus, daquele homem de Deus. Deixando a sua roupa comigo, e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Ele foi irado no momento. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, no lugar de bandido. José não era bandido. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então até aqui. Então agora, em quarto lugar, José ele passa do escravo livre a escravo prisioneiro.
porque agora ele foi acusado pela mulher do seu senhor ter feito algo que ele não fez, e ele se torna um prisioneiro. Você está pensando que a realização dos seus sonhos vai ser fácil? Você está pensando que aquilo que Deus colocou no seu coração vai ser fácil você tomar posse? Não vai ser. Por isso você precisa permanecer, continuar firme. Agora ele se torna prisioneiro. Agora ele é um prisioneiro. O quinto caminho pelo qual José passou. Capítulo 41, verso 38. 38 ao 44. Preste atenção. Gênesis 41, verso 38 ao 44. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Somente no trono. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Aí aqui José vai do escravo livre, ele vai de prisioneiro. Aqui José vai de prisioneiro a governador. Então, que lições aprendemos disso? Que lições aprendemos disso? A primeira lição: que lições nós aprendemos? Porque esses últimos textos que nós lemos, nós vemos que Faraó colocou José somente abaixo dele. Mas até ele chegar nesse patamar, até ele chegar aqui, teve um processo. Teve situações adversas, teve situações contrárias. Então, que lições aprendemos aqui? Vamos lá. A primeira lição: não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Não é o ambiente que te faz, não é o ambiente que me faz, mas somos nós, cheios do Espírito Santo, que fazemos a diferença. Que fazemos a diferença. No capítulo 39 de Gênesis, versículo 3, Gênesis 39, verso 3, diz assim: vendo, pois, o seu Senhor, ele estava vendo que o Senhor estava com ele. Então o seu Senhor, letra minúscula, estava vendo que o Senhor de José, com letra maiúscula, estava com ele. Assim como o Senhor está com você, assim como o Senhor está conosco. Aleluias! Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, assim como o Senhor está conosco. Aleluias! Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava
em sua mão. Aleluias! Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então, a primeira lição que aprendemos, seja no trabalho, seja na escola, na sociedade, o mundo precisa ver as marcas de Deus em nós. O mundo precisa ver as marcas de Deus em nós. Muitas das vezes a Bíblia que as pessoas vão ler não é esta Bíblia, porque às vezes eles não leem. Muitas das vezes a Bíblia que eles vão ler é a sua vida, é a minha vida. Então as pessoas precisam ver as marcas de Deus em nós. A Bíblia nos ensina que nós somos o bom perfume de Cristo. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Então não é o ambiente que nos faz, é uma pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente, seja no trabalho, na escola, na sociedade. O mundo precisa ver as marcas de Deus em nós, o mundo precisa ver. É por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Uma das características do sal é provocar sede. Então as pessoas precisam olhar para mim, precisam olhar para vocês e sentir sede de Deus. Eu quero Deus daquele irmão, eu quero Deus daquela irmã, eu quero levar a vida que aquela pessoa leva. É você provocar sede nas pessoas. Gênesis 39, versos 7 e 8. Diz assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs seus olhos em José, pôs os seus olhos nele, e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor, ele recusou. A Bíblia nos ensina, fugir da aparência do mal. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Entregou em minha mão tudo o que tem. Até o verso 8 mesmo. Influenciando e não sendo influenciado. Ou seja, a mulher do seu senhor, ela falou assim: deita-te comigo. Queria influenciá-lo a fazer algo que era errado. Queria influenciá-lo a fazer algo. Entenda uma coisa: entre você sonhar e realizar os sonhos, o diabo, ele é astuto. Ele vai colocar prato de lentilhas diante de você, ele vai armar ciladas para você, mas José, ele não caiu nesta. Que nós possamos ter a mesma atitude de José. Ele não foi influenciado pela mulher do faraó, ele não foi influenciado por aquela conversa, mas ele foi um influenciador. Ele foi um influenciador. Então, precisamos influenciar e não ser influenciado. Ou seja, precisamos fazer a diferença. Isso aqui é caráter. Reputação é aquilo que as pessoas falam de você. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Isso aqui é um homem de caráter. Precisamos ser homens de caráter, mulher de caráter. Porque não tinha ninguém olhando. Era só ele e a mulher. Ele poderia muito bem
ter cedido à tentação, ele podia muito bem ser influenciado por ela, mas José era um homem de caráter, José era um homem que tinha aliança com Deus. Tem até um livro que é assim, o título do livro: Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Então ele influenciou, ele fez a diferença. Ele não aceitou o prato de lentilha. Quero dizer uma coisa: não troque a bênção de Deus que Deus tem para a sua vida por um prato de lentilha. Não troque a bênção que Deus tem para a sua vida por um momento de prazer. Não troque a bênção que Deus tem para a sua vida, porque aquele sonho que Deus te deu, se foi Deus quem te deu, este sonho vai acontecer, vai se realizar, vai concretizar, porque os sonhos de Deus não podem ser frustrados na sua vida e nem na minha vida. Mas não troque os seus sonhos por um prato de lentilha. Não troque os seus sonhos por um momento. José podia trocar aquele sonho que ele tinha por um momento de prazer, mas ali ele ia quebrar uma aliança com Deus. Iria também trair o seu Senhor, que o confiou tudo a ele. Então, influenciando e não sendo influenciado. São lições que aprendemos com José. Talvez Deus tenha uma grande obra para realizar na sua vida, um grande sonho a realizar na sua vida, e às vezes você ou eu, nós às vezes fazemos aquilo que não deveríamos fazer, e isso atrapalha o plano de Deus se cumprir na nossa vida. Gênesis 39, verso 9. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Sabe por quê? Se ele deita-se com aquela mulher, ele estava traindo o seu Senhor, a confiança dele. Mas em primeiro lugar, ele estava pecando contra Deus. Porque quando eu peco, quando você peca, em primeiro lugar é contra Deus. Em primeiro lugar é contra a santidade de Deus. Aí ele diz, a parte A, por gentileza, novamente: ninguém há maior do que eu nessa casa, ou seja, eu já tenho tudo. O ser humano, ele é insaciável. A gente quer sempre mais. A gente quer sempre mais. Às vezes estamos desfrutando hoje de respostas de oração lá de trás, estamos tomando posse disso hoje, mas o ser humano nunca está satisfeito. Ele quer sempre mais, ele quer sempre mais, ele quer sempre mais. Sempre mais. Então, ninguém é maior do que eu nessa casa. Eu já tenho tudo. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade? Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então José, ele sabia que Deus esperava muito dele. Quero dizer uma coisa: Deus acredita em você. Deus acredita em você. O sonho que Ele colocou no seu coração, Deus acredita em você. Deus, Ele quer ver a mesma atitude na minha vida. Deus, Ele quer ver a mesma atitude na sua vida. Aleluias. José falou: como farei eu tamanha maldade contra o meu Senhor e pecaria contra Deus? Aleluias. Porque José tinha certeza que o que Deus tinha para a vida dele
era bem maior do que tudo aquilo que ele estava enfrentando. O que Deus tem para a sua vida é muito grande. O que Deus tem para a sua vida é maior. A Bíblia nos ensina aquele que é poderoso para fazer superabundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus tem coisas grandes para realizar, para fazer na sua vida. Aleluias! Aleluias! Oh, aleluias! Deus tem coisas grandes para mim. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para nós. Oh, aleluia, aleluia, aleluias. Ele acredita em você. Esse sonho que Ele colocou no seu coração, Ele acredita em você. Ele acredita em você. Aleluias! Então, a primeira lição que aprendemos aqui, dentro dessa situação toda que José passou, não é o ambiente que faz a pessoa. Eu sou fruto do ambiente que eu vivo, não. O ambiente que eu vivo pode até tentar me influenciar, mas eu não sou fruto do ambiente que eu vivo. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Não, o texto significa, não tome forma do sistema do mundo, não se amolde ao sistema deste mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com este mundo, não se amolde a este mundo, não seja influenciado pelo mundo. O crente está no mundo, assim como um barco está nos oceanos. Se as águas do mar, do oceano, começar a entrar no barco, o barco vai afundar. Se for entrando água, e ninguém tirar, o barco afunda. Assim é você e eu no mundo. Não se conforme com este mundo. Quanto mais coisas do mundo entram na minha vida, quanto mais coisas do mundo entram na sua vida, isso pode nos levar a naufragar. Então não se conforme com este mundo. Não se amolde a este mundo, não seja influenciado pelo mundo, mas seja um influenciador, uma influenciadora, em nome de Jesus Cristo, porque Deus está com você, o Espírito Santo está na sua vida, para você influenciar o mundo, provocar sede no mundo, ser luz no mundo. Aleluias! Então essa é a primeira lição que aprendemos. A segunda lição que aprendemos, com essa história de José, a primeira é que não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Existem dois tipos de pessoas: aqueles que purificam o ambiente aonde estão e aqueles que poluem o ambiente onde estão. Quem é você? Responda para você mesmo. Quem sou eu? Aonde eu chego? Eu chego poluindo o ambiente? Ou eu chego levando a graça de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus e purificando o ambiente? Quem é você e quem sou eu? São aqueles que purificam ou aqueles que poluem o ambiente? Em segundo lugar, a segunda lição que aprendemos: não basta sonhar, é preciso não desistir dos sonhos. Aleluias. Lembre-se do que eu falei lá no início: certifique-se se os seus sonhos não vão contra a vontade de Deus. Não vão contra a vontade de Deus? Então, não basta sonhar, é preciso não desistir dos seus sonhos. Quero te dizer uma coisa: se os seus sonhos estão alinhados com a vontade de Deus, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus sonhos. Deus é realizador de sonhos, Deus é aquele que realiza sonhos, Deus tem prazer em realizar sonhos, Deus tem prazer em realizar sonhos. Então não desista dos seus sonhos. Gênesis
37, verso 19. E disseram aqui aos irmãos de José, então preste atenção, não basta sonhar, é preciso não desistir dos sonhos. Amém, irmãos? Aleluias. E disseram aqui aos seus irmãos, um ao outro, eis, lá vem o sonhador mor. Lá vem o sonhador mor. Entre sonhar e a realização deste sonho, existem caminhos de provas a serem percorridos. Entre sonhar e a realização destes sonhos, existem caminhos de provas a serem percorridos. Onde etapas não podem ser queimadas, caminhos pelos quais José passou, etapas não podem ser queimadas. Eles vão te chamar de sonhador mor, sonhadora mor. Ele é um sonhador, ela é uma sonhadora. Eu quero dizer, se esse sonho está em comunhão com Deus, continue sonhando, continue acreditando, continue prosseguindo. Existem etapas e não a ser percorridas, caminhos pelos quais José passou, e etapas que não podem ser queimadas. Ana tinha um sonho de ser mãe, de gerar. Aleluias. Quero dizer uma coisa, o Deus que realiza sonhos está aqui nesta noite. O Deus que realiza sonhos está aqui nesta noite. O Deus que realiza sonhos. E Ana tinha o desejo de ser mãe, e Penina zombava dela, ria, ficava brincando com ela. Você não pode ser mãe, você não vai gerar. Enquanto Penina tinha filhas, Ana não filhos, Ana não tinha. E Ana tinha um sonho, e Ana tinha um sonho, e este sonho ela colocou diante de Deus. E Ana começou a buscar, e o sonho se realizou, porque Deus tem prazer em realizar sonhos. Deus tem prazer em realizar sonhos, para a glória dEle, para a glória dEle. Gênesis 37, verso 8. Já lemos, mas vamos ler novamente. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Seus próprios irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Quero dizer uma coisa, os seus sonhos, você não pode contar para todo mundo. Às vezes espera acontecer para falar depois. Ah, mas nem para meu esposo? Às vezes não. Nem para minha esposa? Às vezes não. Nem para os meus filhos? Às vezes não. Nem para os meus pais? Às vezes não. Não que seus pais, seus filhos, seu esposo quer o seu mal, não. É porque às vezes eles não estão entendendo, aleluias, porque é algo que Deus colocou no seu coração. Aleluias! Às vezes é algo que Deus pôs no seu coração, é uma semente que Ele plantou no seu coração. Aí o esposo não vai entender, a esposa não vai entender, o filho não vai entender. Então entenda uma coisa, não saia contando os seus sonhos para todo mundo. Se Deus pôs no seu coração, espera acontecer, aleluias. Então seus irmãos ainda mais o odiavam por seus sonhos e suas palavras. Então vamos lá. Seus irmãos ainda mais o odiavam por seus sonhos e suas palavras. Aqui José,
ele passou pelo caminho da perseguição dentro da própria casa. José passou pelo caminho da perseguição dentro da própria casa. Foram seus irmãos que se levantaram contra eles. Mas entenda uma coisa, o sonho quem pôs no coração de José foi Deus, aleluias! Deus pôs o sonho no coração de José, não no coração dos seus irmãos. Os seus irmãos não entendiam, os seus irmãos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas José sabia, porque Deus pôs o sonho no coração dele. Aleluias! Talvez Deus pôs o sonho no seu coração, e você está nervoso porque seu marido não entende, você está nervoso porque sua esposa não entende, está nervoso porque seus filhos ou seus pais não entendem. É porque o sonho é seu, foi Deus quem te deu, e Deus vai fazer acontecer. Aleluia! Aí José passa pela perseguição dentro da própria casa. Ele passou pelo caminho da perseguição dentro da própria casa. Um dos maiores desafios são os enfrentados dentro da própria casa. Sabe por quê? Porque às vezes você saiu falando e não era para falar, aleluia, é para fazer surpresa. Aleluia, é para fazer surpresa. A esposa chegar e falar assim, ó, eu já tinha sonhado isso, Deus pôs no meu coração e agora aconteceu, aqui está o sonho. É para fazer surpresa. Aleluia. E vice-versa. O esposo chegava e falava assim, eu sonhei isso, Deus pôs no meu coração, aqui está a surpresa, o sonho realizado. Assim os filhos também. Ai, irmãos, guarda isso no seu coração, não saia falando para todo mundo. Quem te deu o sonho foi Deus. Então, ó, espera acontecer, aleluias. Aí José passou pelo caminho da perseguição dentro da própria casa. Gênesis 37, verso 27. Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. José passou pelo caminho da traição em família. Ele foi vendido como objeto. Os seus irmãos o venderam como objeto. Vamos vendê-lo. Então ele passou pelo caminho da traição. Agora Gênesis 39, versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. José passou pelo caminho da tentação no trabalho, no melhor momento de sua vida. José agora era o segundo homem no Egito, só estava abaixo de Faraó, ele era o cara. Mas José passou pelo caminho da tentação no trabalho. Entenda uma coisa, o diabo vai fazer de tudo para roubar os seus sonhos, o diabo vai fazer de tudo para frustrar os seus sonhos, de tudo. Acorda, preste atenção. Eu preciso prestar atenção. O que é cilada do diabo? O que é armadilha do diabo? A Bíblia nos ensina, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Peça a Deus discernimento. Meu Deus, isso que está acontecendo, me dê discernimento. Nós temos a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. Peça a Deus discernimento. Oh, aleluias. Ele passou pelo caminho da tentação no trabalho, no melhor momento da sua vida. Ele era o segundo homem no Egito. No melhor momento de sua vida, na casa de Potifar, ele enfrentou a mais perigosa armadilha do diabo. Então peça discernimento a Deus. Não caia nas ciladas do diabo. Não caia nas ciladas do inimigo. Gênesis 39, verso 14. Chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. É tudo mentira isso aqui.
Ela estava armando para ele. Veio a mim para deitar-se comigo. Ela inverteu a história. Ela queria se deitar com ele, mas ela inverteu a história. Quero dizer uma coisa: as pessoas podem inverter a história contra você, mas entenda uma coisa: Deus está vendo tudo. Deus vai estar te dando livramento. Deus vai dar livramento, porque Deus está vendo tudo. Não adianta armar contra você. Armadores de arapuca, armadores de ciladas, para te destruir, para acabar com você, para te caluniar. Quero dizer uma coisa: Deus te conhece e Deus está no controle. Deus irá desfazer esses laços. Deus irá desfazer esses laços. Ela é uma armadora de arapuca, de cilada. Veio a mim para deitar-se comigo. Foi ao contrário. E eu gritei com grande voz. José passou pelo caminho da calúnia, foi preso sem nada dever, foi caluniado. É por isso que precisamos ter caráter. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Não tem ninguém olhando, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus te conhece, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a intenção do seu coração. Muito antes da palavra sair da sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Então Deus te conhece. Deus te conhece. Deus sabe muito bem quem é você. Deus sabe muito bem quem sou eu. Passou pelo caminho da calúnia, foi preso sem nada a dever. Capítulo 40, verso 23 de Gênesis, 40, verso 23. O copeiro mor. Aqui José foi e interpretou o sonho do copeiro mor. Interpretou o sonho dele. E pediu assim, lembra-te de mim. Lembra de mim. Aí no verso que nós estamos lendo aqui agora, aí o copeiro mor saiu da prisão, recebeu a sua bênção. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Mas aqui também eu vejo a provisão, a mão de Deus. Aqui também eu vejo a mão de Deus, a providência de Deus. Então José passou pelo caminho da ingratidão. Pessoas ingratas. Pessoas ingratas. Ele foi esquecido pelo amigo. O ingrato, ele escreve as coisas boas que lhe fazemos na areia. Então, grave isso. O ingrato, ele escreve as coisas boas que lhe fazemos na areia, de forma que quando vem o vento, ele movimenta a areia, apagando o que foi escrito, caindo no esquecimento. O ingrato, ele não se lembra das coisas boas que você fez para ele, porque ele escreve na areia, aí o vento logo espalha a areia e apaga o que foi escrito, caindo no esquecimento. E José passou pelo caminho da ingratidão. Agora, em terceiro e último, como dar fruto onde Deus plantar? Como você dá fruto onde Deus te plantou na realização do sonho? Influenciar e não ser influenciado e vencer as provas. Então preste atenção, como dar fruto? Em primeiro lugar, continue firme para realizar seus sonhos. Determinação e persistência são as marcas dos campeões. Continue firme na realização dos seus sonhos. Persistência, determinação e persistência são as marcas dos campeões.
Então continue firme. Em segundo lugar, viva acima da mediocridade. Não aceite ser nivelado por baixo. Onde José chegava, ele era posto em lugar de excelência. Na casa de Potifar, como mordomo mor, chefe dos escravos, no meio dos escravos. No cárcere, teve a confiança do carcereiro. Ou seja, procure sempre melhorar. Não é ser melhor do que o outro, mas procure sempre melhorar. Dê o seu melhor, dê o seu melhor. Em terceiro lugar, viva de tal forma que os seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. Então olha só, como dar fruto onde Deus te plantou, influenciar e não ser influenciado e vencer as provas. Em terceiro lugar, viva de tal forma que seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. Preste atenção. Certamente, Potifar não acreditou em sua mulher. Preste atenção. Quando ela disse assim, ele me agarrou, ele queria deitar-se comigo. Certamente ele não acreditou nela. Ele só julgou José apenas para manter a sua imagem pública. Sabe por quê? Se realmente ele tivesse acreditado, teria mandado matá-lo, costume normal da época. Se ele tivesse acreditado, teria mandado matá-lo, que era um costume normal da época. Então viva de tal forma que aquelas pessoas que falam mal de você, que estão te caluniando, elas passem por mentirosas, por mentirosos, porque Deus vai te honrar. Viva de tal forma. Não dê motivos. Não deixe brechas na sua vida. Em quarto lugar, não negocie princípios. Isso aqui é muito importante. Não negocie princípios. Princípios da palavra de Deus não podem ser quebrados. A aliança com Deus não pode ser quebrada. Não negocie princípios. Honre o nome de Deus e Deus te honrará. Honre o nome de Deus, porque Deus irá te honrar. José estava numa excelente posição na casa de Potifar. Ele era administrador de tudo que ele possuía e ainda podia ter a chance de se deitar com a própria mulher dele. Porém, José não negociou princípio. Não negocie princípios. Porém, não negociou os princípios de Deus que tinha no seu coração. José não negociou os princípios de Deus que ele tinha no seu coração. A palavra de Deus está no seu coração. Os princípios de Deus estão na sua vida. O Espírito Santo está sempre te lembrando dos princípios de Deus na sua vida e na minha vida. E José não quebrou princípios. Não quebre princípios. Eu não devo quebrar princípios da palavra de Deus. Aleluia! Oh, aleluias! Não negocie princípios. Honre o nome de Deus. Honre a Deus. Honre a Deus, porque Ele vai te honrar. Honre a palavra de Deus. Honre a aliança que você tem com Deus, e Deus irá te honrar. Deus irá te exaltar. Deus irá te exaltar se você honrar a sua palavra, se você honrar o compromisso que você tem com Deus. Faça igual Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel falou, a Bíblia diz assim: Daniel, aleluia, decidiu no seu coração não se contaminar com a comida que o rei comia, nem com os manjares. Ele decidiu: eu não vou me contaminar. Ele decidiu firmemente no seu coração: eu não vou me contaminar. Aleluias!
Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Ele iria se sujar tudo novamente. Quero dizer uma coisa, antes de Jesus, vocês, nós estávamos na lama, tudo sujo no pecado, emaranhado no pecado, sujo na perdição, sujo em tudo que é imoralidade. Sem Jesus, aí Jesus Cristo veio, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí Jesus Cristo veio e nos purificou, aleluia, somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. E agora eu vou me sujar novamente? Não quebre princípios, não quebre princípios. Os seus sonhos vão se realizar, porque Deus é fiel, mas não quebre princípios. E José não quebrou princípios. Não negocie princípios. Não quebre, não negocie princípios da palavra de Deus. Em quinto lugar, não aceite o ódio como definitivo. Isso aqui é muito interessante também, irmãos. Não aceite o ódio como definitivo. José, ele foi odiado em sua própria casa pelos seus irmãos, mas Deus mudou a história de José. Deus mudou a história de José, e aqueles que o odiaram se reconciliaram e foram recebidos com amor. Aleluias! Deus tem o poder para mudar vidas. Não aceite o ódio como definitivo, não nutra o ódio no seu coração, porque Deus tem o poder de mudar pessoas. E aqueles irmãos de José que traíram José, que venderam José, desprezaram José, aí quando José estava por cima, aleluia, porque Deus é aquele que levanta o homem do monturo, do pó, e o faz assentar entre príncipes e reis. Quando José estava no auge, quando José estava no poder, José não nutriu ódio no seu coração. José recebeu os seus irmãos com amor. Aleluias. Então, em quinto lugar, não aceite o ódio como definitivo na sua vida. Quando Deus realizar os seus sonhos, agora aquela pessoa vai ver. Não, Deus não te dá vitória para você pisar em ninguém. Aleluia. Deus não realiza os sonhos na sua vida para você maltratar ninguém. Deus não realiza os sonhos na sua vida para você humilhar ninguém. Muito pelo contrário, Deus realiza os sonhos dele na minha e na sua vida, para que nós possamos ser bênção na vida dos outros, para que possamos ser o bom perfume de Cristo, para que possamos provocar sede nas pessoas, para que possamos ser o sal da terra, ser a luz do mundo, influenciar esse mundo, trazendo o reino de Deus. Aleluia! Aleluia! A sua vitória não é para você pisar em ninguém. Amém, irmãos? Em sexto e último, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Não, sexto e penúltimo. Gênesis 50, 20. Aí aqui José chega no final da sua história. Aqui o sonho já se realizou, o sonho concretizou. Aí José diz assim, vós bem intentastes mal contra mim, porém, aleluia. Quer dizer uma coisa, tem um porém na sua vida, vós bem intentastes o mal contra mim, porém, aleluia, porém Deus o intentou para o bem. Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então, em sexto lugar, nunca se esqueça, Deus está no controle. Deus está no controle.
Nunca se esqueça, Deus está no controle. José entendeu em toda a sua trajetória de vida, ele entendeu que em toda a sua trajetória de vida estavam as mãos de Deus lhe dirigindo. José entendeu que em toda a sua trajetória de vida as mãos de Deus estavam lhe dirigindo. Quero dizer uma coisa, as mãos de Deus estão dirigindo a sua vida. Em toda a trajetória da sua vida, as mãos de Deus estão lhe dirigindo. As mãos de Deus estão sobre a sua vida. Aleluias! As mãos de Deus estão sobre as nossas vidas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluias. É a mão de Deus. Aí um dia você vai cantar assim: foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Como isso aconteceu? Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus na minha vida. Foi a mão de Deus no meu casamento. Foi a mão de Deus na vida dos meus filhos. Foi a mão de Deus na vida do meu esposo. Foi a mão de Deus na vida da minha esposa. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluias, 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 aleluias. Um dia vamos dizer assim: pastor Leandro, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, a boa mão de Deus, a boa mão de Deus. Oh, aleluia, aleluias. Em sétimo e último, sétimo e último, 50, verso 17 ao 21, e encerramos aqui. Gênesis 50, verso 17 ao 21, diz assim: assim direis a José, perdoa. Aqui os irmãos chegando arrependidos diante dele. Então é por isso, você nem eu, nós não podemos nutrir raiz de amargura no nosso coração. Porque quando Deus realizar o sonho na sua vida, quando Deus te honrar, então preste atenção: assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Eles reconheceram: nós fizemos mal a você. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos seus servos, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Aleluias. E aquilo ali mexeu com ele. Ele chorou quando seus irmãos lhe falavam. Verso 18: depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura. Então preste atenção: não deixe o orgulho subir no seu coração. Quando Deus te honrar, quando Deus te exaltar, quando Deus realizar os sonhos, não deixe o orgulho e a soberba subir no seu coração. E José lhes disse, e olha que José estava exaltado, e José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Aqui é um paralelo com Romanos 8, 28. O que é que diz lá? E sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Foi isso que aconteceu na vida de José. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus, aleluia, tem sempre um porém na nossa vida. As pessoas podem até intentar mal contra você, contra a sua vida, contra a sua família, porém Deus o intentou para o bem.
para fazer como se vê neste dia, para conservar a muita gente com vida. Verso 21, agora pois, não temais. Aqui é José falando com seus irmãos arrependidos. Agora pois, não temais, eu vos sustentarei. Então entenda uma coisa, Romanos capítulo 15, versículo 1, diz assim: nós que somos fortes, precisamos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. É o que José fez aqui, ó. É o que José fez. Poderia muito bem, não, agora você vem, né? Agora vocês querem chegar-se a mim, né? Agora que eu estou exaltado, agora que eu tenho uma posição, vocês querem se chegar a mim. Não, José foi humilde, aleluia, José foi humilde. Agora pois não temais, eu vos sustentarei a vós, e traz a sua família e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Em sétimo e último, para encerrarmos aqui, mantenha o coração protegido com a graça do perdão. Amém, irmãos? Mantenha o seu coração protegido com a graça do perdão. Que a graça do perdão esteja no seu coração, no meu coração, na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos?